Oi, oi, bom dia pra você, sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Telejornal que desperta informação pra você. Imagens da capital paraibana, previsão de acordo com a ESA é de nebulosidade variável, poderão ocorrer chuvas fracas e isoladas, máxima de 30, mínima de 23 graus. E os nossos repórteres já estão posicionados para despertar informação para você nesta sexta. Paula Farias, Emiliano Gomes, Deise Ponciano e Valério Júnior. Paula, qual o seu destaque? Bom dia! Bom dia, Bruno. Velocidade no trânsito para algumas pessoas é sinônimo de diversão, mas é importante lembrar que o excesso de velocidade é um dos principais fatores de riscos de acidentes no trânsito. Daqui a pouco vou falar com a inspetora Priscila Machado e ela vai dar orientações sobre os riscos de excesso de velocidade. Até já, Emiliano Gomes. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que assistem à Rede BHD. Hoje estou aqui numa clínica para conversar com a otorrinolaringologista e ela vai falar um pouco sobre a perda do olfato que tem acometido algumas pessoas com a Covid-19. Então eu volto daqui a pouco com mais detalhes. Certo! Deise Ponciano, bom dia! Bom dia, Bruno. Hoje nós vamos conversar com a dermatologista que vai esclarecer se a queda de cabelo é um efeito permanente da Covid-19. Eu volto com você daqui a pouco. Até já! Valério Júnior, qual o destaque em Campina Grande? Bom dia! Bom dia, Bruno. Aqui em Campina Grande chama a atenção o aumento da taxa de ocupação de leitos para Covid-19 na cidade. Daqui a pouco, aqui no Bom Dia Rede B, a gente vai te explicar o que foi que aconteceu. Até já, pessoal! E você vai ver também no programa de hoje. Mais de 10 quilos de drogas são apreendidos na Ilha do Bispo, em João Pessoa. Nessa incursão, tivemos o êxito, encontramos 4 indivíduos, certo? Chegamos sem ser vistos por trás das casas, por dentro do mangue. Então, foi surpresa para eles. Praias lotadas e pessoas desrespeitando as recomendações de saúde. Apesar da flexibilização, os cuidados devem continuar. Não é momento, o inimigo é invisível, ele continua no meio de nós e a gente precisa evitar essas retomadas. E com muita gente em casa, o uso das redes sociais aumentou bastante neste período. Usou muito o celular, aumentou o uso? Terrivelmente. Eu acho que isso é geral, né? E ainda, técnica de terapia utiliza energia vital universal para manter o equilíbrio físico e mental do corpo. Prepara o café e fica com a gente. Esse é o Bom Dia RDB, despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. A gente já abre esta edição sabendo que foi destaque na noite de ontem. Alan Nunes. Mais de 10 quilos de maconha, crack e cocaína, além de uma arma de fogo e munições, foram apreendidas no início da noite de quinta-feira no bairro da Ilha do Bispo, área central da capital. Fizemos uma incursão, certo? A Tático 2 do 1º Batalhão fez uma incursão para tentarmos surpreender os indivíduos que teríamos uma indicação de que eles estariam naquela área, certo? E nessa incursão tivemos o êxito, encontramos 4 indivíduos, certo? Chegamos sem ser vistos por trás das casas, por dentro do mangue. Então foi surpresa para eles e não tiveram como correr, não tiveram como reagir, não fizeram nenhum tipo de reação. A maior parte dos ilícitos estavam dentro de baldes que eram escondidos e enterrados na vegetação à beira do rio e em uma casa abandonada. Fizemos uma busca no local, resolvemos adentrar no mangue e, para surpresa dos indivíduos, né, que achavam que a gente não ia ir mais a fundo nas buscas. Encontramos um balde cheio de droga, depois encontramos mais outro lá dentro. Em questão de 20, meia hora, mais ou menos, a gente encontrou mais um terceiro balde com mais drogas também. Na última quarta-feira foi comemorado o Dia da Velocidade e em relação a veículos, esse assunto merece atenção. Paula, o excesso nas rodovias pode causar graves acidentes, né? Olá, Bruno, bom dia. Como você mesmo mencionou, na quarta-feira, dia 9 de setembro, foi o Dia da Velocidade. E é uma data importante para lembrar que alta velocidade pode acarretar em riscos para os condutores que estão trafegando na via e também para terceiros, né? Para explicar sobre o excesso de riscos e os cuidados que esses condutores devem se atentar, eu estou aqui ao lado da inspetora Priscila Machado. Priscila, o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco no trânsito.
Sim, bom dia. Sim, é um dos principais fatores de risco. Andar acima da velocidade permitida da via causa acidentes graves, inclusive, e também pode acarretar outros tipos de acidente, além de acidente com veículo. Por exemplo, quando há um animal na pista e o usuário está com a velocidade acima da permitida da via, fica muito mais difícil de fazer a frenagem, de frear corretamente o veículo e evitar um acidente maior. Acidentes com animais nas rodovias federais da Paraíba, infelizmente, são muito comuns e geralmente são acidentes graves. Priscila, também uma das principais infrações, né? O excesso de velocidade. Quem comete também recebe multa. Tem como você especificar o limite de multa, quanto essa pessoa vai pagar caso ela exceda o limite de velocidade? Sim, o limite de velocidade, ele pode acarretar multa, infração de trânsito. A infração, ela varia com a velocidade. Se você está 20% acima da via, você tem uma infração do tipo média, então o pagamento seria R$130. Se tiver de 20% a 50%, seria grave já, então seria R$195, e mais de 50% acima da velocidade permitida da via é uma infração gravíssima, R$880. Além disso, não reduzir a velocidade, por exemplo, quando há animal na pista, próximo a alguns estabelecimentos como hospitais, como escolas, ou também quando há uma curva muito acentuada. Tudo isso é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro como infração grave, ou seja, R$195 e 5 pontos na carteira de habilitação. Muito obrigada pelas informações, Priscila. É isso mesmo. Para muita gente, dirigir com pressa é sinônimo de diversão, mas é preciso estar atento aos limites de velocidade. E eu volto com você no estúdio, Bruno. Obrigado, Paula, pelas informações. Algumas pessoas têm relatado que tiveram queda de cabelo após a infecção pelo coronavírus. Sobre isso, vamos conversar com Deise Ponciano, uma preocupação que atinge muita gente, né, Deise? Isso mesmo, Bruno. Muita gente vem relatando que tem tido a queda de cabelo depois que foi diagnosticado com a Covid-19. Então, nós vamos conversar com a dermatologista Isabelle Araújo e ela vai explicar para a gente se realmente é um efeito da Covid-19 ou por conta do remédio. A gente vai conversar agora com ela. Muito obrigada por nos receber. Bom dia. Queria que a senhora começasse esclarecendo realmente se é um efeito colateral do remédio ou da Covid. Tá, joia. Bom dia a todos. Na verdade, não é uma condição específica do Covid-19 e da medicação usada no Covid-19. Existe uma condição no nosso folículo que é chamada de eflúvio telógeno e ocorre em situações de estresse no organismo. E esse estresse do organismo vai fazer com que ocorra um desequilíbrio no nosso folículo, que é onde cresce o pelo, e aí diversos folículos vão fazer com que esse pelo vá direto para a fase de queda. Então, muitos folículos ao mesmo tempo vão entrar em queda. Então, quando que isso ocorre? Situações de estresse emocional muito grande, um pós-cirurgia, uma pós-virose, a gente vê isso muito comum na dengue, na chikungunya e outras arboviroses. Qualquer estado que o paciente tenha emagrecido, perdido peso excessivo, doença de tireoide, deficiência de ferro, de vitamina D. Então, é uma condição comum quando ocorre algum desses estresses, e não especificamente só do Covid-19. Como a gente sabe, o Covid tem uma resposta inflamatória muito grande. Então, esse estresse que o paciente é submetido vai servir de gatilho para 2 a 4 meses depois, esse é o período que a queda vai ocorrer, essa queda vai se acentuar, ok? Entendi. Então, se o pessoal estiver sentindo, mesmo sabendo disso, que está caindo bastante o cabelo, procurar um dermatologista, né? Sim. A queda é um sintoma. Então, a queda não é uma doença. Não vale a gente dizer, está caindo, eu vou tomar tal remédio, vou fazer isso. Não, a queda precisa ser analisada para a gente ver o que realmente está acontecendo no seu couro cabeludo. E o bom de saber essa queda relacionada a esses processos virais, esses estresses mais intensos, geralmente é uma queda autolimitada, que ela vai se resolver dentro de 6 meses. Mas é bom a gente investigar, saber se está tudo ocorrendo direitinho no seu couro cabeludo, no folículo, saber se precisa pedir outros exames para saber se tem alguma deficiência de vitamina, e só assim que a gente vai saber qual é o melhor tratamento. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volto com você aí no estúdio, Bruno. Obrigado, Deise, doutora Isabelle, pelos esclarecimentos. E ainda falando em Covid, outro sintoma que atinge os infectados é a perda do olfato e paladar. Emiliano, a Larissa, nossa produtora, contou que ficou sentindo cheiro de alho em praticamente tudo após ter coronavírus. Isso é normal?
Bom dia, Bruno. Eu já estou aqui com a doutora Wedinara e ela vai explicar, né, sobre essa perda de olfato, como aconteceu com a nossa produtora que ficou sentindo o cheiro de alho, se isso é normal, o que a pessoa pode fazer, né, para conseguir, voltando aos poucos, a sentir todos os cheiros. Um bom dia. Bom dia, Emil. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos da Rede HB. Então, gente, a anosmia é um dos sintomas que o paciente com a Covid-19 ele pode ser submetido, tá? Sentir. A anosmia é a falta do olfato. E, por vezes, a maioria dos pacientes que não sentem um cheiro acabam não sentindo o gosto dos alimentos, que a gente chama de ageusia. E é um bom prognóstico. Na maioria das vezes, esses pacientes que têm anosmia, né, que ficam com essa sensação de não sentir cheiro das coisas, eles progridem com uma boa evolução para a doença, tá? Eles não evoluem com problemas respiratórios na maioria das vezes. Diferente dos outros quadros virais, como o vírus da influenza, o rinovírus, o adenovírus, eles podem se gerar uma anosmia, mas por outros fatores, como fatores obstrutivos, tá? Por conta da obstrução nasal e da coriza, faz com que os nervo olfatório, enfim, as células odoríferas, digamos que os odores não consigam chegar até as células olfatórias e o paciente fica sem sentir cheiro, diferente da anosmia da Covid-19. Né? Não acontece obstrução e não é uma anosmia obstrutiva. O paciente até pode ter espirros, coriza, obstrução, mas no caso da anosmia em si, ela parece ser um tropismo, um neurotropismo que esse paciente tem pelas células olfatórias e o paciente fica sem sentir o cheiro, certo? Nesse caso da sua colega, da produtora, a gente chama de fantosmia ou parosmia, né? Que é a sensação, estou sentindo o cheiro de uma coisa que não existe, ou sentir um cheiro desagradável, mudar o cheiro de uma coisa que está presente, né? Ela não sente o cheiro real daquilo. Os sintomas, eles podem, na maioria das vezes, ir de 2 a 4 semanas. A maioria das vezes os pacientes voltam, tá? Mas existem alguns casos que, infelizmente, o paciente realmente lesa aquele nervo, parece lesar o nervo olfativo e o paciente não sente mais o cheiro dos alimentos, enfim, não sente o cheiro das coisas. E aí, para isso, eles podem fazer alguns exercícios, que é sentir cheiro de cravo, fazer um teste sensitivo, por exemplo, ficar sentindo cheiro de cravo, pasta de dente, óleos essenciais, certo? E a gente faz esses exercícios diários com os pacientes. Muito obrigado, doutora. Então, Bruno, fica aí o esclarecimento. Quem ainda tiver com algum problema, como a doutora explicou, faz esses exercícios, né, de sentir outros cheiros, que aí, aos poucos, vai voltando ao normal. Volto com você aí no estúdio. Acho que a Larissa nunca mais comprou alho depois dessa. Obrigado, Emiliano, pelas informações. De João Pessoa para Campina Grande, na Rainha da Borborema, a prefeitura registrou um aumento na taxa de leitos para a Covid. Valério, mas não significa que o número de internados cresceu, né? Isso, Bruno, mais uma vez um bom dia a você e bom dia a todos que estão nos assistindo. Ocorreu esse aumento da taxa de ocupação de leitos aqui na cidade, isso chamou muita atenção e gerou preocupação aqui na cidade, mas a Secretaria de Saúde de Campina Grande explicou, né, para a imprensa que esse aumento se deve ao fechamento de leitos de UTI em 2 unidades de saúde aqui da cidade. Uma foi o Hospital Universitário Alcides Carneiro, e a outra foi no Hospital de Emergência e Trauma. Esse fechamento se deve à questão de demanda, Bruno. A demanda está menor e por isso a oferta de leitos também diminuiu. No caso, por conta disso, o número de leitos de Covid, o número de ocupação de leitos de Covid aqui na cidade subiu de 30% para 48%, mas de acordo com a Secretaria de Saúde não há motivo para preocupação. No caso, as pessoas só devem continuar seguindo as medidas de precaução que já eram seguidas aqui na cidade normalmente. No caso, o uso de máscara, a lavagem das mãos, né, com água, sabonetes, água e sabão, e o uso do álcool em gel também. Os pontos de testagem de Covid-19 continuam os mesmos aqui na cidade. No caso, são 15 pontos de testagem em postos de saúde dos principais bairros, dos bairros mais populosos aqui de Campina Grande.
Então, só confirmando aqui em questão de dados, o número de leitos diminuiu de 337 para 253. Mas, como eu já falei, isso é tudo uma questão de demanda. A oferta diminuiu porque a demanda também diminuiu e menos campinenses estão sendo infectados. E o que a gente espera é que esses dados só melhorem a cada dia. Bruno, eu volto com você. Muito obrigado, Valério Júnior, pelas informações. Nas últimas semanas, o que se viu foram as praias lotadas e muita gente sem máscara. Apesar da reabertura, os cuidados devem continuar. Março de 2020, nunca se tinha visto a cidade de João Pessoa tão vazia. Lojas fechadas e a circulação de ônibus proibida. Nas praias, poucas pessoas se arriscavam. Vamos respeitar as regras e obedecer. Se é para o bem do povo, vamos embora, né? E os que saíam eram orientados pelo Corpo de Bombeiros. Retornem às suas casas. É o local mais seguro. Evitem aglomerações. Elas fazem pouco caso, não é, o que é uma infelicidade, e acabam desobedecendo aí as ordens e ainda mantendo a aglomeração. Em Bahia, mesmo com proibição por decreto, alguns comerciantes insistiam em abrir os estabelecimentos. Esse problema todo, esse pânico todo que o governo está criando, que eu creio que isso também não é quase nada, isso é um vírus comum, igual todas as gripes. Houve ainda um aumento nos preços dos produtos de forma abusiva. Um álcool que custava R$13 de 400 ml, ela estava vendendo a R$ 29,90. Serviços essenciais precisaram se adaptar. Na entrada de loja, a gente colocou também álcool em gel no dispensador. A gente colocou uns adesivos no piso para o cliente respeite 1 metro de distância do outro nas filas do caixa. Mas muita gente insistia em sair de casa sem motivo essencial. Por isso foi preciso fiscalização. A circulação de veículos está proibida e que atendam ao decreto que permite apenas as atividades essenciais. O que é que você achou desse novo decreto? Tem que ter, né? Na verdade, é uma medida para proteger a população, então é válido. Mesmo com as medidas de prevenção, o vírus seguia uma rota, a da BR-230. Cidades do interior precisaram fazer barreiras sanitárias para evitar a propagação do vírus. Mesmo assim, moradores desrespeitavam as recomendações. A Paraíba chegou a registrar por várias semanas mais de 1.000 casos por dia. Foi a partir de agosto que o número diário começou a diminuir. A partir de então, a flexibilização foi iniciada. Mas isso não significa que os cuidados devem diminuir. Não interessa volume de vidas ou de internações. Os números ainda são muito altos, não dá para tolerar, a gente não pode normalizar isso. Não só em respeito às pessoas que já se foram, mas porque a gente pode poupar sofrimento. E esse é o papel, não só das autoridades de saúde, mas de todo cidadão brasileiro, de todo paraibano, de toda paraibana. Mas nas últimas semanas houve uma intensa movimentação em João Pessoa. Nos finais de semana, a orla tem ficado lotada, com muitas pessoas sem usar máscara. A hora que parece que dá uma melhorada, eu falo assim, então agora eu preciso me libertar disso, mas eu quero lembrar que não é momento, o inimigo é invisível, ele continua no meio de nós. E a gente precisa evitar essas retomadas. Olha, veja o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo na Itália. Está crescendo o número de casos e proporcionalmente o número de internações. É claro que nenhum de nós quer isso. A gente quer poder avançar para melhorar, só que depende da gente. A orientação segue sendo a mesma desde o início da pandemia. Usar máscara, lavar as mãos com álcool em gel ou com água e sabão e manter o distanciamento é uma decisão que só você pode tomar. Então nós dependemos desse seu gesto de carinho consigo. Protege você, protege todo mundo. E ainda falando da pandemia, o uso das redes sociais aumentou bastante neste período. É o que conta a repórter Deise Porciano. Desde o início da pandemia, a comunicação pelas mídias sociais se tornou praticamente indispensável, não só para o trabalho, mas para quase toda a rotina. Muita gente precisou se adaptar ao virtual. A Akamai, uma empresa de armazenamento de dados aqui do Brasil, registrou um aumento de 112% no uso das redes sociais, se comparado ao mesmo período do ano passado. Além do uso da internet para trabalho e diversão, houve um boom
boom no consumo em redes sociais, plataformas de streaming e sites de entretenimento. Esse aumento gera uma preocupação com a saúde mental e física dos usuários. Nós temos estudos que associam o uso excessivo de grávidas com uma maior probabilidade dos filhos nascerem com déficits de atenção e hiperatividade. Nós temos aí atraso de funções psicológicas em crianças, funções como consciência, atenção, orientação. A luz azul do celular que a gente costuma utilizar à noite atrapalha a nossa glândula pineal, responsável pelo nosso padrão de ciclo de sono e vigília, atrapalha o sono. Atrapalhou o sono, mexeu no humor, mexeu, enfim, em toda a nossa saúde mental. Em 2019, segundo um levantamento do We Are Social, o brasileiro passou mais de 3 horas e meia por dia em redes sociais e possui, em média, 9 perfis diferentes. Só no Facebook, cerca de 130 milhões de contas estão abertas no Brasil. No Instagram, o número chega perto dos 69 milhões. Quando calculado, isso significa 75 mil horas por ano logadas em algum perfil na internet. O ideal para nós adultos eu digo após 25 anos, que é quando o nosso lobo pré-frontal já está formado, seria 2 horas, entende? E a gente tem passado aí o quê? 10, 15 horas nisso. Então olha o tamanho do prejuízo que isso tem causado. A higiene que a gente diz, a higiene do sono, a higiene eletrônica, é basicamente você estar intercalando e utilizar o celular, por exemplo, se eu estou conversando com você, eu vou lá te responder, pronto. O que a gente diz não é exclua o celular da tua vida, mas que você use ele para aquela função e não tá ali perdendo tempo subindo. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém com o celular na mão, mesmo no meio de algum exercício físico. Como é que foi a tua experiência nesse período de pandemia? Usou muito o celular, aumentou o uso? Terrivelmente. Eu acho que isso é geral, né? Porque assim, é um tempo totalmente atípico e aí a gente acaba entrando na ociosidade, no isolamento e recorre mesmo. Passei mais tempo até porque em casa, como não tinha muito o que fazer, era o que me distraía mesmo. Eu sempre tenho que usar constantemente, né? Tendo todos os cuidados de higienização e tal, mas é a forma da gente estar em casa, né? No tempo de pandemia que não pode sair assim, todas essas restrições, é uma forma de comunicação com a família, com todo mundo, que a gente não pode estar perto. Pois é preciso ter controle. A gente vai para um rápido intervalo. Bom Dia Rede B volta em instantes. Não sai daí. Não é só informar. Não é só entreter. É conversar com você. É receber você na nossa casa. E ao mesmo tempo, você nos receber na sua. É atual como a notícia. É singular como uma amizade verdadeira. É a Rede B, atual e singular. Bom dia, Rede B de volta. Neste 6º mês de pandemia, tem muita gente cansada de ficar em casa, querendo voltar ao trabalho presencial. Paula, se a pessoa for do grupo de risco e tiver carteira assinada, ela pode voltar a trabalhar na empresa? Olá, Bruno, bom dia. Isso é uma dúvida recorrente. Com essa pandemia, mudou muito a rotina das empresas. Algumas aderiram, o home office. E com esse período de retomada das atividades presenciais, algumas empresas retomaram e com isso surge uma dúvida tanto para o empregado quanto para o empregador. E para falar sobre essa dúvida, responder essa dúvida, eu vou falar com a advogada Daniela Duarte. Daniela, nesse período de retomada, é possível legalmente que o empregado ele recuse voltar ao trabalho presencial? Então, nós precisamos primeiramente entender que é do empregador dirigir a atividade empresarial, né? Então, por ter uma relação de subordinação jurídica do empregado com a empresa, o empregado ele não pode se recusar ao trabalho, tá? Inclusive, não há nenhuma obrigatoriedade das empresas, elas não admitirem o empregado que seja do grupo de risco, na verdade, há uma recomendação, tá? Então, se o empregado ele é do grupo de risco e ele não sente que deve voltar ao trabalho, ele precisa comunicar à empresa, mas atestar isso, né? Procurar um médico, informar
das situações de comorbidade, que se for maior de 60 anos, problemas cardíacos, respiratórios, que de fato impeçam o retorno ao trabalho, mas ele não pode simplesmente se recusar. Outro fator importante é que a empresa tem que garantir essa segurança para o empregado, né? Ela tem que ter os equipamentos de segurança individual. Sim, com certeza. A empresa ela tem que manter um ambiente de trabalho, né, saudável, insalubre. Então, a empresa precisa, sim, mitigar os riscos, né? Então, oferecer máscaras, oferecer álcool em gel, orientar o distanciamento social, isso é um dever da empresa. Muito obrigada pelas informações, Daniela. É isso, Bruno. É importante você ter o atestado para garantir se realmente está com essa comorbidade, para ficar ausente da atividade presencial. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Paula, pelas informações. Até semana que vem. Uma técnica de terapia utiliza a energia vital universal para manter o equilíbrio físico e mental do corpo. É o que mostra Deise Ponciano. A técnica tem um nome oriental, Reiki, que significa energia vital universal. Ela é considerada como terapia integrativa, que consiste em canalizar a energia do corpo para restaurar o equilíbrio físico, regularizar funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional. A finalidade dele é a gente trabalhar a cura, através da imposição das mãos, recebendo a energia universal, certo? Para a gente trabalhar a cura. Então a gente só utiliza as mãos, faz uma oração inicial, pedindo essa energia ao nosso Deus Supremo, e a gente vai trabalhando todos os chakras, certo? Onde a gente pode tratar a depressão, a ansiedade, dores, tem tratamentos até para ajudar em tratamentos de câncer. Cada sessão dura de 30 a 50 minutos. É preciso um ambiente de total silêncio. O reikiano, que é a pessoa que aplica a técnica, faz uma oração, uma prece, para pedir ao divino uma energia melhor para o paciente. E em seguida, inicia a terapia. O método é feito para amenizar tensões, ajudar no tratamento de depressão e ansiedade e pode ser utilizado inclusive em animais. O Reiki é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e também é aplicado no SUS, através do Projeto de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que contempla outros tratamentos alternativos, como a meditação, arteterapia, musicoterapia, tratamento neuropático e quiropraxia. Esse período de pandemia, de isolamento, onde todo mundo mudou seu ritmo de vida, o Reiki ele ajudaria bastante. Ele controlaria essa ansiedade, tá entendendo? A gente alinharia os chakras, porque não teve só ansiedade, teve depressão, teve uma série de outros fatores, até mesmo para auxiliar, né, nos sintomas da Covid, o Reiki ajuda. E o Bom Dia RDB de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Não é só informar, não é só entreter, é conversar com você, é receber você na nossa casa e ao mesmo tempo você nos receber na sua. É atual como a notícia, é singular como uma amizade verdadeira. É a Rede B, atual e singular.